Voz respeitada da amada Roraima, senador Chico Rodrigues, sempre pontual nos dias em que comanda as nossas sessões aqui no Senado Federal. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, ocupo a tribuna neste 3 de junho de 2024 para manifestar meu desacordo com as posturas recentes do presidente do Banco Central, o polichinco, procure no dicionário, Roberto, o seu avô sabia o que significava, você não, Roberto Campos Neto. Esse eu tenho nojo só de ouvir o nome dele, porque ele é anti-brasileiro e deveria morar em outro país. Ele tem se mostrado um boquirroto a desserviço do país. É inadmissível ver a principal autoridade monetária do Brasil contribuir para o aumento da especulação e a disseminação de incertezas sobre a economia do país, justamente num cenário que requer equilíbrio, contenção e espírito público dos que ocupam espaços de poder. Não está no receituário da autonomia do Banco Central que o presidente da instituição deva tornar público em outro país, pasmem, presidente Chico, em outro país que não pretende cumprir aquilo que foi anunciado por ele um mês antes. Ou seja, ele foi para outro país dizer um mês algo diferente do que a pátria amada ouviu dele. Explico melhor. Em março, os integrantes do Comitê de Política Monetária, o Copom, unanimemente reduziram a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, fixando-a em 10,75%, e aqui abre aspas, optaram por comunicar que anteveem, em se confirmando o cenário esperado, redução de mesma magnitude na próxima reunião, fecha aspas. Pois bem, no dia 17 de abril, em seminário na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, o senhor entre aspas, né, Roberto Campos Neto, antecipou que iria defender uma redução da taxa Selic inferior a 0,5%, descumprindo o que o Copom anunciou em ata. Aí está a indignação desse cidadão também, entre aspas, do qual eu repito, eu quero distância oceânica e graças a Deus não preciso de ti em nada. Eu era admirador de seu avô, que tinha palavra, ao contrário de você, Roberto Campos, presidente do Banco Central, o pior, a meu ver, na história. Isto acabou acontecendo na reunião dos dias 7 e 8 de maio, uma redução de 0,25% da taxa de juros, fixada em 10,5% ao ano, em decisão com um placar de 5-4, com o voto de Minerva do presidente do Banco Central. A meu ver, o Banco Central jogou contra a credibilidade do Copom e não parou por aí. Há 10 dias, em seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o tal de Campos Neto jogou às favas o necessário rigor técnico e, com o mercado financeiro ainda aberto, alinhou vários fatores como possíveis alimentadores de inflação. Um despropósito que provocou consequências imediatas. Como informou o site Infomoney, abre aspas, dadas no meio da tarde, as declarações de Campos Neto reforçaram o movimento de alta de juros e câmbio,
depois de passarem a metade do dia em queda, os contratos de juros inverteram o sinal e começaram a subir. Fecha aspas. O site corroborou a frase com informações sobre o aumento das taxas de contratos de depósito interfinanceiro, UDI, para janeiro de 2025 e para janeiro de 2027. Um verdadeiro descalabro. Não é esse tipo de autonomia do Banco Central que precisa tal Campos Neto, que me recuso te chamar de senhor e principalmente de brasileiro. Autonomia para agir como se fosse alguém interessado em sabotar o país. E aqui eu retiro o ponto de interrogação e prefiro exclamação. Você está interessado em sabotar o país. Você foi votar com camisa amarela. Você simplesmente nem compareceu na posse do presidente Lula. Então você não é nem brasileiro para mim. Ele deveria, no mínimo, para quem discorda e eu respeito, pedir desculpas aos brasileiros pelo seu boquirrotismo polichinco, Roberto Campos Neto. Sei que você vai procurar no dicionário. Seu avô não está aqui para te ensinar. As suas atitudes recentes levantam naturalmente uma dúvida. Estaria, pergunto, o presidente do Banco Central sinalizando que na próxima reunião do Conselho de Política Monetária, dias 18 e 19 de junho, este mês, ele não vai defender mais a redução da taxa básica de juros? Pergunto. Mais grave ainda, será que deverá ele argumentar que em favor do aumento da Selic? Será assim, Campos Neto? Aliás, acho que todos os brasileiros deveriam refletir na busca de resposta para a seguinte questão. O que o Brasil ganha hoje com uma taxa básica de juros de 10,5% ao ano? Pergunto. Mas, felizmente, temos um contraponto. Mesmo com tantos prognósticos negativos, antipatrióticos, o mercado de trabalho segue gerando novas vagas formais e informais. Segundo o IBGE, não é qualquer um, é o IBGE, no trimestre encerrado em abril, a taxa de desemprego ficou em 7,5%, menor índice desde janeiro de 2015. Lá se vão mais de 9 anos, senhoras e senhores. O Brasil atinge um novo número recorde de ocupação. São 101,6 milhões de empregados, quer queiram, quer não. Como diria Zagallo, que engulam então. O número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 38,1 milhões, um recorde da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. O contingente de trabalhadores sem carteira também foi recorde. O número chegou a 13,5 milhões. Isso tudo aliado ao crescimento da renda, hoje em torno de R$ 3.158 por mês. A melhora nos níveis do emprego, apontam os especialistas, tem relação direta com a ampliação de programas de transferência de renda. Acrescente-se aqui ainda a volta da política de aumento real do salário mínimo e a retomada de obras públicas, graças ao novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O fato é que a expansão da massa salarial, que une renda e número de empregos, vem sustentando o consumo e mantendo a economia com desempenho acima das expectativas de vários setores, sobretudo do chamado mercado. Para fechar, os que vivem entoando o samba de uma nota só da expansão fiscal deveriam também prestar
atenção no outro lado da moeda. Crescimento de mercado de trabalho significa melhoria das condições de vida dos brasileiros e brasileiras, mais bem-estar social, evidentemente social. E concluo, defender, presidente Chico Rodrigues, a redução do déficit nas contas públicas, sim, evidente, sim. Mas isso não precisa necessariamente ser feito acompanhado de torcida contra o país. E eu não vou mudar a minha opinião. Para mim, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é antipatriota, é inimigo deste Brasil que ele não queria, que ele não quer. Se não quer, Roberto Campos Neto, com todo o respeito, e interprete como quiser a minha frase, vá para a Punta del Este, sul de nosso país.